Quando as pessoas veem esse padrão funcionando no gráfico, a primeira coisa que elas pensam é que existe alguma mágica de tão assertivo que é esse padrão. Mas a verdade é muito mais simples do que parece. Não existe mágica no mercado, não existe indicador secreto, não existe setup milagroso, como eu vivo sempre falando para vocês aqui. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E o que existe de verdade é a interpretação do preço. Exatamente o que eu vou passar aqui nessa aula de hoje. Hoje eu vou falar sobre o Spinning Top, que é o top 1 dos meus padrões de vela de continuação. Então presta muita atenção nessa explicação. Bom, esse daqui é o Spinning Top, que é a vela de continuação do preço. Utilizo muito para seguir o fluxo de velas. Você precisa entender o que está por trás do Spinning Top, porque esse padrão ele é tão assertivo. Bom, nesse vídeo eu vou te mostrar esse padrão extremamente simples, mas que quando aparece no lugar certo pode mudar completamente a qualidade das suas entradas e fazer você ser muito mais assertivo. Presta atenção nisso daqui, olha só. A gente tem pavio de entrega futura lá em cima, por quê? Pavio de nova alta. Em comparação com a vela anterior, como a gente pode observar aqui, ele ganhou posição. Por que ele ganhou posição em comparação com a vela anterior? Porque como a gente pode ver, a vela anterior fechou aqui embaixo. Esse é o ponto de fechamento dessa vela anterior. E como consequência, a próxima vela que surgiu aqui, que foi esse Spinning Top, ele deixou um pavio de nova alta, ok? Portanto, indica pra gente a continuação do preço, principalmente quando a gente tem alvo de preço a ser alcançado e também uma pernada de impulsão como essa que a gente teve aqui anteriormente. Espero que até aqui tenha ficado claro. Agora observe o seguinte, esse padrão de Spinning Top, ele é caracterizado por uma vela de impulsão com corpo consideravelmente grande, beleza? E o tamanho dos pavis proporcionais, tanto em sua máxima quanto em sua mínima, beleza? E o mesmo se aplica ao contexto inverso. Então, só para vocês ficarem cientes sobre isso, olha só, isso daqui também é o Spinning Top, é o Spinning Top de venda, tá bom? Então, aqui a gente tem o Spinning Top comprador e aqui ao lado a gente tem o Spinning Top vendedor. Pessoal, observem que os pavis devem ser proporcionais, tanto o pavio que a gente tem na máxima do candle quanto o pavio que a gente tem na mínima. Não pode ser um maior que o outro, beleza? Aqui no contexto de venda, a mesma coisa, pavio de mínima e pavio de máxima exatamente igual. O Spinning Top, ele indica a continuação do preço por uma única característica padrão desse padrão de vela. Eles têm um corpo muito maior que o tamanho do pavio, então naturalmente indica pra gente que tem muita força, muito mais força daquele movimento específico, seja de compra ou de venda, enfim. Então tem muito mais força dos compradores nesse contexto aqui do que dos vendedores. Porque os pavis de todas as velas são pavis de defesa, pessoal. Aqueles pavis que a gente tem na máxima das velas. E os pavis que a gente tem na mínima das velas nos indicam a pressão do movimento. Então observa comigo, aqui embaixo a gente tem movimento de pressão compradora e lá em cima a gente tem uma pequena defesa vendedora. Observa que aqui a gente tem pressão de compra e todo esse corpo aqui como pressão também, porque indica a continuação, ok? E lá em cima somente a gente tem um pequeno pavio de defesa. A gente sabe que essa é uma vela de continuação, porque o pavio de defesa ele é muito pequeno em comparação com o tamanho do corpo e o tamanho do pavio de pressão dessa vela aqui, correto? O mesmo se aplica ao contexto de baixa, tá? Aqui a gente tem o pavio de pressão, aqui a gente tem o pavio de defesa compradora e a gente tem então todo esse movimento aqui, ó, como impulsão do preço, porque a gente tem pavio de pressão, um corpo grande comparado ao tamanho dos pavis, que também nos indica a continuação, nos indica a pressão do preço e como consequência a gente entende que essa é uma vela de continuação, beleza? Então o Spinning Top ele é utilizado como continuação, candle de gatilho de continuação, entendido? Eu espero que sim, ok? Vou desenhar aqui para ficar muito claro, ó, continuação, esse padrão aqui, beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido e agora no gráfico você vai ver como eu utilizo esse Spinning Top. Eu desenhei ele para ficar claro qual padrão nós vamos utilizar, só que agora no gráfico eu quero te mostrar exatamente como eu utilizo o Spinning Top, beleza? Vamos lá então, aqui a gente teve um Spinning Top, olha só, aqui nesse GBP/USD eu quero mostrar para vocês aqui o que a gente teve, olha só, Spinning Topzinho, os pavis não foram exatamente proporcional, mas observem que o pavio de pressão, ele é um pouquinho maior que o tamanho do pavio de defesa, só que o corpo, ele é um corpo grande, tá bom? Olha só, aqui teve abertura, aqui teve o fechamento, ok? E a gente teve o avanço de posição aqui quando a gente compara com a vela anterior, certo, pessoal? Porque antes aqui estava a defesa barra posicionamento de venda e agora só aqui em cima. E sem contar que essa vela de compra, que foi o nosso Spinning Top, ela engolfou essa vela anterior aqui, tá bom? Então aqui a gente teria uma continuação tranquilamente com um alvo aqui em cima, nesse ponto de posicionamento. E como a gente pode ver, olha só, o preço foi exatamente buscar aquela região, tá? Então, ó, depois de buscar a região, tá fazendo uma correção aí e é basicamente isso que a gente vai fazer no gráfico, pessoal. Observar aqui o vela a vela, observar onde está o contexto do mercado para a gente conseguir trabalhar comprado ou vendido, que seja, enfim, acreditando aí na impulsão do Spinning Top, tá bom? Vou procurar aqui pela primeira oportunidade e volto com vocês assim que eu encontrar. É, galera, tá bem complicado para aparecer o padrão aqui para vocês. Eu vou tentar trazer uma certa explicação aqui do que eu tô vendo aparecendo, beleza? Mas
se de repente a gente não conseguir operar o spinning top, não tem problema, a gente vai operar o fluxo padrão. Na verdade, olha só um spinning top aqui, mas já passou o time, eu ia arriscar, beleza? Acreditando que o mercado voltaria para dentro dessa região que a gente tem aqui, porque a gente tem um ponto de posicionamento, o mercado deixou um pavio de nova baixa aqui, fez uma reversão bem legal, engolfando toda essa vela anterior, ó. Então olha só o tamanho dessa vela aqui, spinning top, né, que indica a impulsão do preço, como eu expliquei, então teria que dar continuação para voltar para dentro da região, beleza? Ó, voltou para dentro dessa região, turma, voltou para dentro dessa região, deixa eu pegar essa operação aqui, ó, peguei essa operação, beleza, bem no ponto de defesa lá em cima, deixa eu ver se computou, alguma coisa aconteceu aqui, deixa eu dar um F5, ok, olha só, computou minha taxa lá em cima, perfeitamente, tá, turma? Por que eu peguei essa operação aqui? Vamos lá, a gente tem aqui um spinning top, como eu mostrei para vocês, uma vela de bastante continuação na abertura do posicionamento, tá, indica realmente a pressão, a gente tem um outro posicionamento aqui, abertura de um lote, como a gente pode ver, com um candle de comando, então aqui tem um ponto muito forte, porém o preço voltou para dentro dessa região e confirmou com essa vela aqui, eu esperei essa próxima buscar lá em cima, próximo de 50% ali do nosso spinning top, beleza? Nossa vela de gatilho. E aqui a gente também tem um pavio de defesa desse posicionamento aqui atrás. Então aqui a gente tem nessa retração, olha só que retração linda. E foi mais uma vela de pressão, tá? Só que agora, turma, onde que mora o perigo aqui, ó? Tem que estar muito esperto, tem que estar muito atento, porque olha só que a gente tem aqui um ponto de posicionamento vendedor. Então esse próximo preço aqui, essa próxima vela, pode acabar entrando uma defesa aí, tá bom? Então vamos lá, deixa eu passar uma explicação aqui maneira para vocês do spinning top, porque a gente tá difícil de encontrar o spinning top aí para pegar ele como gatilho, tá? Exatamente na próxima vela, mas aqui a gente utilizou ele sim ao nosso favor. Olha o que a gente teve aqui, ó. O padrão é exatamente o que eu desenhei para vocês, muito corpo, pavios proporcionais. Então a gente tem pavio aqui em cima, a gente tem pavio aqui embaixo. Lembre-se que o pavio que a gente tem na mínima do candle é pressão e o pavio que a gente tem na máxima do candle é defesa, tá? Então aqui embaixo a gente teve defesa dos compradores. O que aconteceu e por que a gente teve o nosso gatilho na próxima vela aqui? Porque essa próxima vela rompeu o pavio de defesa da vela anterior, voltando inclusive para dentro desse ponto de posicionamento, confirmando para a gente um falso rompimento nessa região. Eu esperei a próxima vela buscar aquele pavio lá em cima que a gente tem de defesa, então somente aqui eu acreditei nessa venda, imaginando realmente que o preço aqui teria uma retração pelo menos, e foi o que aconteceu, pagou a operação pra gente, olha só, a gente lucrou $388 nessa operação, tá bom? Primeira entrada tá no bolso, ó, mais um spinning top, rapaziada, fez um movimento de baixa, mas voltou nos 50%, eu vou acreditar. Spinning top é muito forte, é a minha vela de gatilho principal, já falei pra vocês, spinning top é a minha vela de gatilho principal. Peguei essa venda aí, vamos ver como é que vai ser a finalização dela. Tô aqui ansioso esperando para que finalize abaixo, mas tá bem tranquilo porque a gente tem alvo, ó. O mercado tende a vir buscar esses pontos de posicionamento, tá, galera? Alvo de preço, fez falso rompimento nessa região, como eu mostrei para vocês. Rompeu aqui, ó, mais uma região retornando para dentro dela e novamente a gente teve um spinning top. Vamos esperar a finalização que eu vou explicar exatamente, olha só. Mais uma entradinha, galera. Seguindo o spinning top, eu tenho certeza que vocês vão ter um resultado absurdo, tá? Absurdo. Porque, assim, não é só uma vela isolada que importa realmente, mas sim um contexto do mercado, ok? Então anota isso daqui, ó. Não é a vela isolada que importa, é o contexto em que ela aparece. Vamos lá para a explicação. Observa que aqui a gente teve ponto de posicionamento, mercado depois desse spinning top aqui na abertura do seu posicionamento, ó, voltou para dentro da região, beleza? A gente teve outro pequeno posicionamento aqui, como eu falei para vocês, eu não entraria vendido nessa vela aqui, depois dela, no caso, porque poderia entrar compradores para segurar nesse posicionamento, mas não foi o que aconteceu. Pelo contrário, entrou aqui vendedores e inclusive demonstrando a pressão desse movimento. Por quê? Naquele pavio lá em cima a gente tem a pressão de venda, a gente tem um corpo aqui consideravelmente pelo tamanho dele, beleza? Pode ver que os pavios estão do mesmo tamanho do corpo, não tá muito maior. A mesma projeção que a gente tem aqui em cima, olha só, é mais ou menos a projeção do tamanho do corpo também. Então tá tranquilo. Isso daqui é o limite. A gente teve pressão lá em cima, pressão aqui dessa vela e aqui embaixo só a defesa dos compradores. Então, galera, se a gente tem a defesa dos compradores só aqui embaixo, poxa, aqui em cima nos 50% do candle, a gente poderia acreditar numa venda como eu fiz, porque todo esse movimento aqui, ó, até aqui é movimento de pressão, tá bom? Desde lá de cima da mínima até aqui ao fechamento desse candle. E aqui embaixo só a gente tem a defesa dos compradores. Comenta aqui embaixo se você conseguiu entender essa análise. E agora a gente vai procurar pela próxima oportunidade. Como vocês puderam ver, esse novo par de moeda aqui da corretora é o 30, é um sintético, né? Par de moeda muito bom. Encontramos duas oportunidades somente nele aqui. A gente já lucrou, cara, 388, uns $800, basicamente, tá? Basicamente uns $800. Agora você consegue entender por que isso aqui parece mágica? Isso daqui parece mágica porque é muito assertivo, rapaziada. Comenta aqui embaixo, ó, padrão mágico. Você ficou até essa parte do vídeo, comenta aqui embaixo, padrão mágico, beleza? Vamos ver se a gente encontra mais uma oportunidade, para quem sabe a gente conseguir finalizar aí com um resultado de 3-0, e se porventura nós encontrar mais uma oportunidade aqui, com certeza a gente vai pegar para quem sabe finalizar aí com esse resultado, beleza? Vamos para cima, pessoal. Assim que eu encontrar a próxima
próxima eu já volto com vocês. Olha só, aqui nesse Amex, muito provavelmente teremos uma oportunidade. Observem o que a gente tem aqui no Amex, pessoal. Ponto de posicionamento, tá? Abertura de posicionamento aqui. Mercado abriu um lote aqui embaixo também, ó. Comprador, tá? A gente tem fundo lá embaixo, fundo mais aqui em cima. Como consequência, o mercado tá deixando o quê? Uma estrutura de alta. Impulsão, correção, impulsão. Rompendo essa região que eu marquei aqui atrás, beleza? Esse ponto aqui de pavio também é considerado parte ainda da abertura do posicionamento. A gente vai poder trabalhar comprado, tá? Então a gente só precisa guardar o rompimento. Olha só, rompeu aqui, galera, rompeu, mas ele já se deparou com a abertura de lote aqui também. Olha só, a gente tem aqui um posicionamento, tá? Barra abertura de lote ali. Então o que a gente vai guardar? Para poder pegar essa operação, pelo menos essa próxima vela aqui, ó, retornar mais ou menos aqui nesse ponto. Se ela retorna ali naquele ponto, a gente teria uma baita de uma entrada, mas não retornou, então a gente ficou de fora. Olha o spinning top aqui de novo no Cripto 30, tá, galera? De novo no Cripto 30. Olha o que ele aconteceu. Abriu o lote aqui, retornou para dentro desses posicionamentos e fez aqui o nosso padrão de continuação. Então ele fez o falso rompimento na região, voltou para dentro do posicionamento aqui, a gente tem exatamente o spinning top. E lembrando, não é só uma vela isolada, mas sim um contexto de mercado. Então como ela voltou para dentro desses posicionamentos aqui, indicando pra gente a impulsão do preço, cara, poderia trabalhar comprado. Poderia trabalhar comprado. Olha o que ela fez, foi lá em cima, retornou, mas eu poderia trabalhar comprado tranquilo. E eu vou fazer isso agora. Ó, ok, consegui entrar comprado aqui, tá, galera? Consegui entrar comprado. Essa entrada aqui, eu também tô levando em consideração o spinning top. No entanto, não só o spinning top. Por que eu acredito que vai dar sequência nesse movimento de alta? Prestem atenção junto comigo. Quero que vocês anotem essa explicação, porque isso daqui é de extremo valor e eu tenho certeza que vai melhorar muito a visão de vocês no mercado e, como consequência, fazer com que vocês também tenham bons resultados. Observem só, a gente tem esse ponto de posicionamento aqui, turma, e o mercado retornou para dentro desse ponto, correto? Olha só, confirmando pra gente o falso rompimento com o nosso spinning top, ó. Pavio aqui embaixo, pavio lá em cima. Aqui é pressão, lá em cima é defesa. Olha onde está a defesa agora dos vendedores, só lá em cima, que foi onde entrou esse posicionamento. E o preço morreu, essa vela aqui finalizou exatamente dentro da nossa abertura de lote aqui, desses lotes anteriores, que são os posicionamentos comprador. Como ele teve perca de posição, ó, aqui tinha pavio de pressão, agora ganhou posição, tá lá em cima. E aqui em cima a mesma coisa, tinha defesa aqui, agora tá só lá em cima o posicionamento. Cara, a gente teve avanço de posição compradora exatamente num lote comprador também. Então se eu tenho um lote comprador, já sei que dessa região, ó, sai posicionamento de compra. Mesma coisa aconteceu aqui, inclusive jogou o preço lá para cima. Por que que agora aqui não aconteceria a mesma coisa e abriria um novo posicionamento para seguir esse movimento? Vocês conseguem entender junto comigo? Pessoal, é muito simples e por isso parece mágica. Esse conteúdo eu fui extremamente didático, passei tudo o que eu analisei sobre cada operação e o resultado não poderia ser diferente. A gente acabou de finalizar aqui uma sessão com um resultado de 3-0, seguindo apenas o padrão do spinning top, junto ao contexto, porque como eu falei, não é só um padrão isolado. Se esse conteúdo abriu sua visão sobre esse padrão de vela, sobre o mercado, você vai comentar aqui embaixo o padrão mágico. E se você quiser acompanhar isso sendo aplicado, pessoal, ao vivo, toda quinta-feira, o link tá aqui na descrição, o link do meu grupo. Ó, outro spinning top aqui, tá? Outro spinning top, beleza? Olha só, será que eu pego mais uma entrada? Tá testando, hein, galera? Tá testando, eu não vou ficar de fora, ó. Peguei mais uma entrada, tá? Mão fixa aqui, então tá tranquilo, dá pra pegar a oportunidade, voltou numa taxa muito boa. Cara, se pagar mais uma oportunidade, a gente conseguiu 4 entradas somente nesse par de moeda, ó, Cripto 30, e é absurdo isso daqui, tá? 4 entradas somente nesse par de moeda e provavelmente as 4 entradas vencedoras. As 4 entradas vencedoras, vamos ver. 17, 16... Olha isso daí, galera. Cara, parece mágica. Olha como que a vela retraiu. O spinning top é, pra mim, a vela top 1 que indica o fluxo do preço. Ó, 2, 1, pagou a operação. Galera, 4-0, eu tava finalizando aqui, vi que nasceu o spinning top e peguei essa operação. Deixa eu ir pra explicação dessa operação, olha só. Spinning top aqui, pavio de pressão compradora. Candle demonstrando muita pressão e a defesa só lá em cima, é alvo de preço, galera. O mercado tende a fazer o quê? Adentrar nesse ponto de posicionamento que eu já tinha mostrado pra vocês anteriormente. E como ele segurou nessa região de suporte aqui, que é a nossa abertura do lote comprador, que é um lote muito forte, um posicionamento muito forte, turma, não tem como eu deixar de acreditar que, poxa, aqui embaixo, pelo menos a gente teria uma retração dos compradores, tá? Porque olha só, o mercado faz impulsão, correção, impulsão novamente e agora com a nossa vela de gatilho. Então ele chegou a deixar fundos maiores e como consequência disso, uma estrutura de alta. Ele tende a vir buscar os próximos alvos do preço, ok? É por isso que eu acreditei nessa entrada. E tá lá um resultado de 4-0. Como eu tava falando pra vocês, se você quiser acompanhar isso daqui sendo aplicado ao vivo, turma, o link tá aqui na descrição do meu grupo no WhatsApp. É um grupo gratuito, é uma comunidade gratuita pra você poder tirar suas dúvidas, pra você poder operar ao vivo comigo, que agora eu tô operando
toda quinta-feira e não mais todos os dias, porém todos os dias eu mando projeção de entrada, análise no meu grupo e vou liberar o copy trade gratuito, beleza? Você vai clicar nesse link que tá na descrição para poder entrar no meu grupo. Você vai clicar no link da descrição também para conhecer a Huobi, se cadastrar e passar a utilizar nas suas análises. Galera, como vocês podem ver, eu tô tendo um resultado muito absurdo e eu indico fielmente essa corretora. Se você ainda não tem sua conta criada, você vai clicar no link que tá aqui na descrição para poder se cadastrar agora mesmo, tá bom? Quem acredita em mágica continua procurando sempre por atalhos, mas quem realmente aprende a interpretar o mercado do jeito que eu mostrei aqui hoje, começa a enxergar as oportunidades onde a maioria não enxerga e, como consequência, tem um resultado que a maioria não tem. Pessoal, tamo junto, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pra cima!